Pessoal, só alegria? Tudo certinho com vocês? Bora lá para nossa última aula de cinética química, sobre lei de velocidade de reações químicas. Pessoal, a gente viu que a lei de velocidade, uma reação elementar, né? A lei de velocidade ela tem a seguinte formato: V igual a K, concentração do primeiro reagente elevado a um valor, vezes concentração do segundo reagente elevado a um valor. Se a reação é elementar, ou seja, em uma única etapa, você consegue usar os coeficientes estequiométricos. Então, aqui embaixo, V, velocidade, concentração do A, concentração molar, mol por litro, concentração de B, concentração molar, A e B são ordens de reação. Quando a reação é em única etapa, você consegue usar os coeficientes estequiométricos, tá? A ordem total é a soma de A mais B, é a ordem da reação. E K é uma constante. Esse K é uma constante da reação, é uma constante de proporcionalidade. Nela estão incluídos todos os fatores que, além da concentração em superfície de contato, ao qual a reação depende para acontecer, tá? Além dessa concentração em superfície de contato, está incluído energia de ativação, está incluído temperatura e está incluído também a seção efetiva de colisão, ou outras palavras, orientação adequada, beleza? Dado uma reação elementar, por exemplo, como desta aqui, você consegue usar os coeficientes estequiométricos, tranquilinho e tal. E o que significa essa ordem da reação, tá? A ordem global dessa reação é só somar aqui 2 mais 1, 3. Pessoal, qual que é o significado da ordem da reação? A ordem de reação 2, por exemplo, ela significa que se eu dobrar a concentração dele, a velocidade aumenta 4 vezes. Tá? E se eu diminuir pela metade, a reação vai diminuir 4 vezes. Tá? Então, aumentei 2 vezes, a velocidade vai elevar ao quadrado, por isso ordem 2. Professor, e se eu aumentar a concentração por 3? Vou fazer, a velocidade vai aumentar 3 ao quadrado, que é 9. Tá bom? E em relação à ordem 1, aí assim, aumentei a concentração, a velocidade aumenta a mesma proporção. Se eu aumentar 3 vezes a concentração, a velocidade aumenta 3 vezes também. Aí é a ordem 1. Se eu diminuir 3 vezes a concentração, a velocidade diminui 3 vezes também, tá bom? Certo? E aí, nesse caso, se eu dobrar a concentração do NO, a velocidade aumenta 4 vezes. Se eu dobrar a concentração do hidrogênio, aumenta 2. Como que fica a velocidade total? 4 vezes 2, 8. Então, nesse caso, a velocidade vai aumentar 8 vezes, tá bom? Para reações, pessoal, que não ocorrem em uma etapa só, várias são não elementares, a reação ela é dada pela etapa mais lenta. Então, se a gente tiver uma reação feita em várias etapas, como eu coloquei aqui, uma reação feita em 3 etapas, quem vai mandar na velocidade da reação é a etapa mais lenta. Então, olha a etapa lenta aqui e eu consigo montar a lei de velocidade em relação a ela. Nesse caso, V igual a K, concentração do HBr vezes concentração do O2. Qual que é a ordem de reação em relação a cada reagente? 1, porque o coeficiente estequiométrico é 1. Segue a etapa mais lenta, porque ela é a etapa determinante da reação. Agora, conteúdo novo da aula de hoje. E quando a gente não sabe quantas etapas ocorre a reação, a gente não conhece as etapas de uma reação para saber se ela é elementar ou não é, para saber se tem uma mais lenta que a outra. Às vezes a reação pode ter várias etapas lentas, e aí como é que funciona, certo? Aí, pessoal, a gente vai precisar de dados experimentais. E aí eu vou ensinar 2 meios para a gente calcular isso, com base no exemplo aqui, ó. Para determinar que é o método da velocidade experimental da equação da velocidade, tá? Vamos pensar numa reação 2A mais 3B, tá? Formando 2C. E que a gente faça 3 experimentos. No primeiro experimento, velocidade, a concentração de A foi 3, de B foi 1, a velocidade foi 5. No segundo experimento, eu dobrei a concentração de A, 6A, concentração, do B a concentração foi 1 e a velocidade foi 10. No terceiro experimento, concentração de A foi 6, de B foi 2 e a velocidade foi 40. Qual que vai ser a lei de velocidade da reação? A lei de velocidade é dada pela fórmula V igual a K, concentração de A elevado a X, concentração de B elevado a Y. A gente precisa achar esse X e esse Y e também depois achar o K. Como que a gente faz isso? Tá? Eu vou ensinar 2 métodos, tá bom? Primeiro deles, pessoal, olha aqui, ó.
Lei de velocidade. Eu vou pegar dois experimentos onde a concentração de A varia e do B não varia. Nesse caso, primeiro e segundo experimento aqui, a concentração de A mudou e do B não. Então, eu substituo na lei de velocidade os dados daqui da tabelinha. Concentração de A, concentração de B e a velocidade. Substituo na fórmula. Tá? E aí, eu consigo achar o valor de X. Por quê? Olha aqui, ó, V1. Qual que é o K? O K é constante. Concentração de A no primeiro experimento, 3. Concentração de B, 1. E a velocidade, 5. Pessoal, no experimento 2, K é a mesma constante. Concentração de A, concentração é 6. Concentração de B é 1. E a velocidade é 10. E aí, qual que é a lógica aqui, pessoal? Eu não tenho eu não tenho K e K em cima e K embaixo da divisão, eu consigo simplificar. 1 elevado a y e 1 elevado a y em cima e embaixo, eu simplifico. E eu fico com o quê? 3 elevado a x sobre 6 elevado a x. Igual 5 por 10 é meio. Então, eu fiquei aqui com uma relação mais simples. 3 elevado a x sobre 6 elevado a x igual a meio. Se eu resolver isso, eu multiplico o cruzado. Fiquei com esse aqui, ó. 2 vezes 3 elevado a x igual a 6 elevado a x. Pessoal, eu posso fatorar esse 6, transformar ele em 2 elevado a x vezes 3 elevado a x. Aí eu fico com 3 elevado a x dos dois lados da igualdade, simplifica. Eu fico com 2 igual a 2 elevado a x. Aí eu igualo, mesma base, igual aos expoentes, fico com x igual a 1. Então isso significa que a lei de velocidade em relação a A é 1. Então, em relação a A é 1. Vou fazer a mesma coisa para o B. A diferença... Agora eu vou pegar dois experimentos que a concentração de A não mude e de B mude. Nesse caso, segundo e terceiro. Então, olha, segundo e terceiro experimento, a concentração de A é 6, é igual. Do B é 1 e 2, é diferente. Substituo primeiro os valores do segundo experimento e depois do terceiro. Do segundo, no lugar de concentração de A, 6, do B, 1. E a velocidade é 10. Do terceiro, concentração de A, 6, do B, 2 e velocidade 40. Beleza? Tudo que tem igual em cima e embaixo da divisão eu consigo simplificar. K em cima e K embaixo simplifica. 6 elevado a x e 6 elevado a x simplifica. Fica 1 elevado a y sobre 2 elevado a y igual a 1 quarto. Multiplicando o cruzado, eu fiquei com 4 igual a 2 elevado a y. 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Deixo na mesma base. 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a y, certo? Igual os expoentes, y igual a 2. Então, aqui está errado, pessoal. A ordem da reação em relação a y é 2, tá bom? Vamos pensar uma outra maneira que eu acho mais simples de pensar nisso. Pessoal, vamos analisar aqui, ó, a tabelinha. Quando no primeiro para o segundo experimento, a concentração de A dobra, ou seja, aumenta 2 vezes. De 3 para 6, dobrou. O que aconteceu com a velocidade? Foi de 5 para 10. Não dobrou também? Se eu dobrei a concentração de A e a velocidade dobrou, a ordem é 1. Sempre vai ser assim. Quando eu mudei a concentração do reagente, a velocidade da reação mudar na mesma proporção, ordem 1. Beleza? Vamos fazer agora para o B. Comparando o segundo e o terceiro. Eu dobrei a concentração de B, a velocidade aumentou 4 vezes, quadruplicou. 4 não é 2 ao quadrado? Então a ordem é 2. Então, olha, dobrei a concentração de B, a velocidade aumentou 4 vezes, a ordem é 2. Beleza? Susto, né? Fica mais simples. Aí, pessoal, a última coisa que eu falo para vocês é para colocar. Aí, aqui a gente achou a ordem de reação. Agora a gente já sabe o valor do x e do y. X igual a 1, y igual a 2. A gente tem a lei de velocidade. Se o exercício pedir para vocês calcularem o K, e aí é só a gente vir aqui na tabelinha, escolher qualquer um dos experimentos e substituir aqui na fórmula. A gente achou que V igual a K, concentração de A elevado a 1, vezes concentração de B elevado a 2. Certo? Beleza? Agora eu venho aqui, pego qualquer um dos experimentos e substituo. Eu peguei o primeiro, por exemplo, tá? No lugar de V, eu coloquei 5. O K eu quero descobrir. A concentração de A no primeiro experimento é 3, de B é 1. E agora eu só substituo. Fico 5 igual a 3 elevado a 1, 3. 1 elevado ao quadrado, 1. E aí, encontrando esse valor, vai dar
1,7. Esse é o valor da constante de velocidade para essa reação na temperatura considerada. Belezinha, pessoal? Então, a aula de hoje era isso. A gente trabalha em sala os exercícios. Até mais, até o próximo vídeo.